EncantaCast começando diretamente dos nossos estúdios na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu sou Amanda Favorato, especialista em liderança de excelência, encantamento e fidelização de clientes. E estou aqui para apresentar o podcast que enaltece e traz à tona histórias inspiradoras de marcas, pessoas e empresas que têm interesse genuíno em encantar os seus clientes e os seus times. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial. Ela irá compartilhar insights valiosos com a gente sobre encantamento de clientes e como as startups podem se destacar nesse aspecto. Ela é movida pela ambição, pelo desejo de fazer, ter e realizar, mas acredita que a verdadeira magia está no agora e nas pessoas que caminham ao nosso lado. Ela é uma investidora de startups, mentora e conselheira empresarial com ampla experiência no cenário empreendedor e que encanta a todos com seu toque humanizado nas relações empresariais. E com muita honra e muito carinho, nós recebemos aqui Lilian Primo Albuquerque, da LPA Assessoria. Seja muito bem-vinda, Lilian. Obrigada, é um prazer estar aqui. Nossa, adorei o resumo que você fez, porque realmente você leu a Lilian. Isso não está nem na minha bio que eu passei para ela, gente, mas ela fez uma leitura. Eu acho que esse aspecto humanizado é importante, porque eu sempre falo que eu sou um pouco de transformação, né? Sim. E digo que não tem a Lilian profissional, a Lilian pessoal tem a Lilian, porque a gente está nessa jornada para ser o que a gente tem que ser, né? Exato. E muitas vezes a gente esquece de que a gente aqui é o quê? Ser humano. Perfeito, então, sem dúvida, é super importante. Agradeço mais uma vez aqui. Que honra. O seu convite e a oportunidade de conversar com a sua audiência. Eu que agradeço, Lilian. E como estávamos falando nos bastidores, né? Não nos conhecemos ainda pessoalmente, mas me chamava muita atenção realmente esse seu lado humano para falar de assuntos que normalmente são tratados de maneiras tão racionais, que é a parte de investimentos, o lado empresarial, startups. Então, realmente, você encanta. E por isso está aqui com a gente no EncantaCast. Mas antes de começarmos propriamente, Lilian, eu queria que você contasse um pouquinho mais. Quem é a Lilian na sua essência e o que te levou a seguir esse caminho nessa área, né, de investimentos, mentorias, palestras, startups e o que mais você quiser adicionar, por favor. Legal. Eu falo que a Lilian é o epicentro da transformação, desde pequena. Com 8 anos de idade, eu já ajudava os meus pais para estar perto deles, porque por muitas vezes eles estavam sempre trabalhando e faz parte. Era uma fase da vida que eles estavam em muita construção. Então, eu estudava no colégio o período praticamente integral e o tempo que sobrava era para eu ir para casa, mas eu não tinha como ficar com eles. Então, para eu ficar com eles, eu tinha que ficar onde eles trabalhavam. Por eles terem comércio, por muitas vezes eu fiquei dormindo embaixo de um balcão. Eles colocavam um colchãozinho, ou às vezes colocavam até uma caixa de papelão. Olha. E eu pequena, para estar perto ali, às vezes cansada, acabava dormindo embaixo do balcão, do caixa mesmo. Sim. E eu fui aprendendo ali, vivendo com eles, a importância do trabalho. E hoje eu valorizo muito isso, né? O trabalhar, o construir, o entregar e o se doar, tanto para o aspecto pessoal quanto com o aspecto empresarial. E quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, meu pai já me ensinava a trocar o dinheiro no caixa, atender o caixa. Então, eu dava troco. Vendia-se alguma coisa, eu já sabia dar troco. Uhum. E ele me ensinou também a pegar o dinheiro e fazer aqueles bolinhos de dinheiro. Sim. Naquela época, o dinheiro era muito comum, né, em espécie. Uhum. E eu amarrava no elástico, então eu ia criando os bolinhos de dinheiro. Então, eu fui dando valor, fui entendendo a importância do dinheiro. E com 12 anos de idade, porque meu pai também não me dava o dinheiro, ele só me ensinava. Os meus irmãos não, eles tinham mesada. Eu, menina, mulher, não precisa, porque tudo que eu precisava ter, eles me ofertavam, ali me ofereciam. Sim. E aí, com 12 anos de idade, meu irmão começou a me dar os tickets de alimentação dele, porque ele levava marmita e me deu o ticket, porque eu ajudava muito ele nas coisas que ele pedia em casa. E eu trocava aquele ticket com o meu próprio pai, e comecei a ter o meu dinheiro. Só que eu sempre pensava como é que eu podia fazer o dinheiro crescer. Meu pai sempre falava, o dinheiro tem que ser fêmea, ele tem que procriar, né? Interessante. E foi uma coisa que ficou até hoje na minha mente. E o procriar foi, se eles vendem, por que eu também não posso vender? E com 12 anos de idade, minha mãe ia comigo na 25, ela ia comprar as coisas para vender no próprio comércio.
eu comecei a ver brinquedinho, comecei a ver brinco, e aí eu falei, mãe, eu quero comprar para vender também. E eu lembro que eu peguei 2 caixas de cerveja, um tabuleiro de botão e coloquei na frente do comércio do meu pai. E ali eu comecei a vender os meus produtos para as pessoas que passavam ali. Empreendedora já, Eu já era desde empreendedora. sempre. O Desde ponto, cedo. o ponto é que eu não estava vendendo. Por quê? Eu não estava identificando quem eram as personas corretas. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ver no mercado, né? Hoje a gente fala muito do product market fit quando a gente fala de startup, né? O produto faz fit com o mercado, as pessoas que vão comprar estão ali e ali não fazia. Então foi o primeiro negócio que eu tentei e acabou não dando certo. Aí eu pivotei o modelo, né? O pivotar é você ir para um outro caminho. Sim. E eu comecei a estudar informática. E aí, estudando informática, eu fiz cursos de informática, Windows, Word, PowerPoint, numa escola do bairro. Estudava inglês também, sempre gostei de aprender. Então, para mim, o importante era aprender. E também gosto muito de ensinar, de passar para frente o que eu aprendo. E com 14 anos de idade, quase 15, eu já tinha concluído, a dona da escola me convidou para ser monitora. O monitor é aquele que ajuda um professor. E eu fui lá ser monitora na escola. Quando eu cheguei, o professor não estava. E ela falou, olha, o professor não veio, você vai ter que dar aula. E naquele momento eu pensei, nossa, eu vou dar aula para essa turma, era horário noturno, as pessoas mais velhas, eu nova. Ok, peguei um avental que ela me entregou, dobrei o avental, eu lembro da cena. Eu sempre faço isso porque eu lembro da cena de eu dobrar o avental, porque ele era muito maior do que eu. Uhum. E aí eu entrei naquela sala para dar aula, dei a aula, os alunos gostaram. Quando eu saí, que eu fui tirar o avental, que eu voltei, ela falou, olha só, o professor não vem mais, se você quiser, você acaba de ganhar 8 turmas. E aí eu virei professora de informática, eu não tinha nem 15 anos de idade. E sempre foi uma coisa que eu gostei, né, de passar o conhecimento para o outro. E aí, fiquei um tempo lá dando aula de informática e sempre quando eu encontrava vagas disponíveis também no CIE, Central de Integração Empresa-Escola, eu ia estudar os cursos que tinham lá. Então, passava o horário da meia-noite, o pulso era a internet de escada. Sim. Sempre no site do CIE subia uma vaga, aparecia uma vaga, porque acho que alguém desistia, eles atualizavam o sistema. Então, sempre tinha uma oportunidade de um curso. Então, eu acordava de manhã, deixava um bilhete para minha mãe, ó, tô indo para o Itaim, morava na Zona Norte, pegava o ônibus e ia estudar. E nesse estudo também, eu acabei fazendo uma prova, ganhei uma bolsa de estudos num curso chamado Cisco System, que era um curso de tecnologia de redes. Passei e fui fazer esse curso. Quando eu cheguei no dia para ir para esse curso, que era bem distante, eu morava na Zona Norte, era no extremo da Zona Sul o curso. Minha mãe me levou no primeiro dia, porque eram 3 conduções para ir, 3 ônibus para conseguir chegar no local, para ir, 3 para voltar. Uhum. E quando eu cheguei, a moça da recepção disse, você que é a Lília? Aí eu peguei e falei, sou, como é que você sabe? Ela falou, você é a única mulher entre 25 homens. E todos mais velhos do que eu, que estavam fazendo aquele curso. Eu nem sabia direito o que eu estava fazendo ali, mas eu estava. Porque eu tinha visto uma oportunidade. E eu falei, eu vou aprender isso, porque eu gosto de tecnologia, eu gosto de informática. E ali eu me formei. O professor depois me chamou para quê? Pra ser professora do próprio curso. Aí virei professora no próprio CIE. Aí nisso, entrei na faculdade, decidi que eu vinha para sistemas de informação, estudar tecnologia mesmo. Sou formada em sistemas de informação. Eu comecei a trabalhar na IBM, um estágio na IBM. E quando eu fui... A IBM é uma empresa de tecnologia, multinacional de tecnologia, porque eu trabalhei por mais de 15 anos. E lembro que na minha contratação, o meu gestor ele virou para mim e falou, olha, tem um porém. Eu estou contratando você, eu vi que você consegue atender a América Latina, porque eu já falava inglês e espanhol. Mas eu vou sair de férias daqui a um mês. E eu preciso de alguém que toque as minhas férias, que resolva, que trabalhe, me cubra, né, nas minhas férias. Okay. E aí eu virei para ele e falei, olha, eu cubro as suas férias desde que você me ensine. Então eu voltei para ele, não fiquei com a responsabilidade sozinha. Sim. E naquele um mês eu comecei a aprender tudo o que ele estava me ensinando e ele saiu de férias 3 vezes naquele ano. Foi 15 dias, 15 dias e 15 dias. Que ele saiu durante um ano. Você e eu como backup. Sempre eu substituía. E foi uma coisa que eu fui fazendo muito na minha carreira, né? Substituindo os gestores, porque eu sempre ia tendo novas oportunidades. Foi aí também que eles foram vendo a minha capacidade, o meu comprometimento, o meu encantamento em entregar o meu conteúdo, entregar o trabalho que eu fazia. Exato. E aí foi surgindo novas oportunidades. Então, a cada 2 anos, 2 anos e meio, eu sempre mudava de posição. Eu tive 9 posições durante a minha carreira. Passando pela área de liderança, liderando pessoas, equipes, até que eu vim para um mercado
empreendedora empresarial, ou seja, eu sempre tinha um mindset empreendedor, mas eu vim para um mercado empreendedor empresarial, onde eu abri uma startup, depois eu passei a investir em startups, e hoje eu já lidero alguns pools de investimento, faço parte da liderança de 2 pools de investimentos, focados com propósito, um em mulheres na liderança, o outro focado em inteligência artificial. E aí várias coisas foram surgindo, desde coluna em rádio, coluna em alguns veículos, eu sou colunista na Nova Brasil FM, toda quarta-feira, 6h30 da manhã, tecnologia, sem complicação. Comecei a criar os meus métodos, que daqui a pouco eu vou contar um pouco mais. Ótimo. E aí nessa jornada eu tenho muito de toda hora estar me transformando. E aí, quando você disse sobre a LPA Consultoria, é justamente isso. A LPA, eu trago uma transformação para quem entra dentro, quem faz parte da LPA, né? Quem vem para as minhas mentorias, para as confrarias, para os projetos que eu faço parte. E eu gosto muito de transformar. Então, a Lília eu falo que é o epicentro da transformação. A todo momento, ela está transformando as coisas. Eu tinha um chefe que ele falava, você encosta, dá certo, prospera, né? Então, eu acredito nisso. Mas, realmente, desde criança, a sua história aqui, Lilian, você contando, eu já entrei ali na sua história, realmente. E já imaginei, desde criança, você estava se preparando para o que você ia se tornar hoje. Não foi à toa. Muitas pessoas falam, nossa, ela é uma menina de sorte. Não, é muito preparo, realmente. Porque é aquela famosa frase, né? A sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. E sempre que as oportunidades apareceram, você estava preparada. Isso ficou nítido para mim na sua história. E é maravilhoso, que história inspiradora. Parabéns pela trajetória. Eu sei que você simplificou aí, Sim. Resumiu bem, mas deu para entender muito a fundo a sua essência e por que você é essa mulher hoje tão, né, requisitada no mercado e realmente uma inspiração para muitas pessoas. Estou encantada. Já pegando esse gancho do encantamento, sobre encantar, eu queria saber o que é encantar para você, Lilian? Olha, o primeiro encantar é você entregar acima do que é esperado. Eu sempre fui uma pessoa que pensei em over-delivery. Se você me chama para fazer uma atividade, se eu conseguir entregar essa atividade um pouco melhor do que você esperava, eu já superei as suas expectativas. Então, para mim, encantar é isso. E também encantar está relacionado a você gerar experiências. Por exemplo, eu gosto muito de momentos. Quando você olha o meu lado humano, eu gosto de criar momentos com a minha família. Por exemplo, eu trouxe minhas tias-avós para gravar um podcast comigo. Foi um momento, porque não sei quando elas teriam essa oportunidade, mas eu sei que foi uma experiência diferente, que a gente se divertiu e que ficou na minha memória. Sim. Ficou no meu coração também. Então, eu acho que ficou no delas. Eu gravei um podcast quando eu estava viajando na Paraíba. Minha avó mora na Paraíba. Eu não pude trazê-la para cá, para o podcast, mas eu consegui gravar lá. E minha avó tem 96 anos, vai fazer 97. Extremamente lúcida. Olha. E foi um podcast incrível, que assim, me encantou, me tocou, me emocionou. Encantou ela, porque era algo que ela jamais imaginava que ela ia fazer. E com certeza as pessoas que ouviram a sabedoria que ela tem ficaram encantadas. Perfeito. Eu já vou assistir esse podcast, com certeza, e vocês também. Deve ser imperdível, incrível. É muito bom, todo mundo gosta. Que bacana. E muito interessante, porque quando se fala de podcast, nós imaginamos assim, trazer grandes figuras do mercado. E eu gosto muito dessa linha de raciocínio, de realmente trazer pessoas que, de repente, são anônimas, mas que têm histórias valiosas, ricas por detrás para compartilhar. E essa sua estratégia, que na verdade não foi uma estratégia, foi realmente pensando com o coração, com o lado humano, deve ter feito total diferença na vida dela, na sua e de quem assistiu. E de quem assistiu. Tanto que eu tenho o podcast LPA, que é justamente para isso. Eu gravei com as minhas sobrinhas, eu gravei com os meus priminhos. Eu emociono. Quando a gente grava aqui no estúdio, a equipe quer se segurar para dar risada, porque realmente é divertido. Sim. E o Startup Cast, a gente traz uma linha mais empresarial, mais empreendedora, mas no LPA eu faço o que eu quero. Eu faço trazendo o que dá vontade ali, que eu sei que no final da história é para aproveitar a jornada. Exato. Que lindo, que lindo. Já adorei, já super me conectei aqui. Tenho certeza que vocês aí em casa também. E, Lilian, fala-se muito sobre inovação hoje em dia.
né? A inovação é super importante no mercado como um todo, mas e para as startups? Como que você vê a importância da inovação e o que você considera importante, né? Que você considera realmente que é inovação? Perfeito. Primeiro, o que é inovação? Inovação não é simplesmente falar tem que ter tecnologia. Inovação é você criar algo novo, diferente, que realmente enderece algo do mercado, que faça uma transformação. Por exemplo, quando a gente vê as startups, elas sempre estão endereçando uma dor. É o primeiro pilar de uma startup, endereçar uma dor de mercado. Então, elas trazem algo diferente, que resolve, que gera um serviço útil. Certo. E ali, realmente, ela endereça uma dor. Só que ela não endereça uma dor de uma pessoa. Ela endereça uma dor de muitas pessoas. Ela Coletivo. escala. Uhum. Então, ela pensa sempre em escala. Quando a gente olha startup, a gente pensa que sim, tem que ter um cunho tecnológico e tem que ser escalável. E dentro de tudo isso entra a inovação de criar algo diferente, Certo. que óbvio, para uma startup pode ter a tecnologia ali envolvida para a gente tocar 1 milhão de pessoas. Quando a gente pensa no Waze, por exemplo, Uhum. poxa, quem que não usa, fica sem usar o Waze ou o Maps hoje em dia? Exato. A gente nem consegue imaginar mais consegue. nossa vida sem eles, né? Antigamente você pegava lá o Guia Mais, olhava o endereço, ou você usava um TomTom, um Garmin, que era o GPS. GPS. Tinha que atualizar, porque às vezes o endereço não estava certo, tinha mudado uma rodovia, alguma Sim. coisa. Hoje em dia não. É online ali, ó, na hora, você resolve, você vê se tem chuva, se você tem rota alternativa, se tem Exato. bloqueios, tem acidente. Perfeito. Tudo isso por causa do quê? Da tecnologia. E de uma Perfeito. inovação que foi desenvolvida também, algo que foi pensado. Ótimo. E como que a gente pode aproveitar essa tecnologia para melhorar a experiência dos clientes? Olha, é fundamental a gente pensar dessa forma, né? Porque as pessoas falam, mas a tecnologia veio para roubar meu emprego, veio para tirar a posição que eu tenho. Gente, a gente está passando por mais uma revolução. A tecnologia está vindo aqui. A gente já teve lá todas as revoluções industriais e tudo mais, mas é só mais uma revolução onde a gente tem que se adaptar. Por exemplo, a vinda da inteligência artificial. Sim. Está aqui, está na nossa frente. Eu tenho que usar a inteligência artificial para facilitar a minha vida. A gente está aqui num podcast, de repente eu quero criar um roteiro, eu quero criar algumas perguntas. Será que a inteligência artificial, o ChatGPT, não pode me ajudar de alguma forma para melhorar o que eu já estou fazendo? Para otimizar, O meu tempo. Então, isso é pensar o que na tecnologia eu posso usar para otimizar o meu tempo. Então, a IA veio muito para isso. A gente, a todo momento, ó, celular. Quem não usa o celular? Quem não usa um meio de comunicação? Quem não usa um WhatsApp para resolver alguma coisa? Até para fazer uma transação. Hoje em dia, você utiliza esse tipo de dispositivo. Então, toda hora está aqui. A gente tem aqui no celular tudo o que a gente precisa. Então, é a tecnologia. Sim. E ela veio justamente para isso. Eu usar de forma que ela facilite a minha vida. Óbvio que eu não posso ficar dependente o tempo inteiro. Eu tenho que me exercitar a pensar. A própria inteligência artificial, ela só é útil se você souber fazer as perguntas corretas. Perfeito. Então, você faz as perguntas corretas mediante a bagagem que você tem e, em cima disso, você vai cada vez mais se desenvolvendo junto com a tecnologia. Ótimo, ótimo. Bom ponto, porque fala-se muito em inteligência artificial atualmente, mas um percentual mínimo de pessoas tem acesso ao conhecimento de como utilizá-la. Ainda é algo muito novo para a grande maioria das pessoas que não está nesse universo da tecnologia, né, Lilian? E o que você deixaria de dica para quem quer começar? Quem quer usar a inteligência artificial agora? Olha lá. Vamos lá. Pega o WhatsApp. Eu sou prática. Olha, sai mão na massa aqui. Vocês vão instalar a Luzia. A Luzia, adoro a Luzia. A Luzia é super prática, gratuita. Ó. Sim. A Luzia, adicione o contato aí, ó. Deixa eu pegar o número da Luzia. Ó. Código 11 972 55 30 36. É só instalar a Luzia. Vou colocar na tela aqui para vocês também. Na hora de instalar a Luzia, você aceita o termo de condição que você permite, né, a coleta de dados. Isso é importante, que a inteligência artificial está coletando as informações que você está utilizando ali, principalmente porque ela precisa das informações para poder gerar os conteúdos. Em cima disso, você vai fazer perguntas para a Luzia. E a Luzia vai te trazer algumas orientações. Você pode desde pedir para ela, Luzia, imagine uma pedra azul. Eu tenho aqui na Luzia uma pedra azul. Ela me envia uma imagem. Luzia, me traga informações sobre os dados de tal país. Ela vai te trazer. Por quê? Ela busca na base aberta. Sim. Então, ela vai buscar no Google, vai buscar em todas as bases abertas o tipo de informação.
tá? Então, tá aí, ó. Se quer usar a inteligência artificial, você já tem a própria Luzia na palma da mão. Perfeito. Ótima dica, Lilian. Adoro, porque aqui, né, tudo mão na massa. A gente mostra realmente como utilizar na prática. Adorei. Lilian, vamos entrar num cenário de startups agora propriamente? Tá. E eu confesso, assim, que eu gosto muito do assunto, mas não sou uma expert. Então, estou aqui realmente para aprender muito com você hoje. E como que funciona essa questão da avaliação? Se uma startup realmente é viável ou não para investimento, aos olhos dos investidores? Tem Legal. alguns quesitos? Muitos. Na verdade, tem vários cenários e várias fases de uma startup. Tem a fase de uma startup onde ela está ali no papel, onde ela começou, você teve uma ideia e está começando a fazer o planejamento da ideia. E aí você vai criar o piloto, né? Vai criar o MVP. Existem fundos, pessoas que investem no começo da ideia. É muito mais difícil. Eu, por exemplo, já sou uma pessoa que investe numa ideia validada e com recorrência de faturamento. Ok. Mas tudo isso está relacionado à tese do investidor. O investidor anjo, por exemplo, ele normalmente entra no início da startup. A startup foi lá e você colocou o seu investimento. Por exemplo, eu e a Amanda criamos uma startup. E aí, nessa startup, a gente colocou X dinheiro, 50 mil cada uma. Começamos um modelo ali. Aí, a gente, 50 mil cada uma, 100 mil, foi para a gente começar a testar o modelo. Certo. Só que esse modelo só dá para no nosso aplicativo, na nossa solução, atender até, sei lá, 1.000 pessoas. Só que a gente quer expandir isso. Agora, a gente quer crescer o negócio. Então, a gente quer atender 10 mil, 15 mil ou muito mais. Só que a gente precisa de mais um dinheiro. A gente precisa de mais 100 mil. Só que nosso modelo já está funcionando. Ele está faturando ali por mês um valor que, no final das contas, acabou dando lá um valuation de 1 milhão. Então, a nossa empresa vale 1 milhão. Ok. E a gente precisa de 100 mil. Aí a gente pode trazer tanto um investidor anjo, que pode colocar os 100 mil lá dentro, e esse investidor anjo vai ter 10% da nossa empresa, Tá. ou eu começar um trabalho de buscar um fundo de investimento. Normalmente, o investidor anjo chega primeiro, porque são cheques menores. Aí tem investidor anjo com cheque de 10, de 15, de 20, de 50, de 100, tudo vai depender do modelo de negócio. Ok. E essa fase, a gente recomenda que no máximo seja até 10% da empresa que você entregue para o investidor anjo. Não mais do que isso. Por quê? Existem as fases de rodada de investimento. Depois disso, você vai para uma próxima rodada. Nossa empresa começou a crescer. Já estamos com aquele dinheiro que foi colocado ali de investimento, a gente começou a chegar nas 15 mil pessoas e, sei lá, a startup está valendo 4 milhões. Certo. Aí agora a gente vai buscar através de um fundo. Aí a gente vai para uma rodada através de um fundo. Já está atendendo o que um fundo de investimento aborda de tese, um patamar maior. Só que aí eu não vou oferecer 10% da empresa. Eu vou pegar e vou oferecer menos, porque o valor da empresa já está maior. Porque o meu valuation já cresceu. E para tudo isso acontecer, a startup ela tem que atender às teses de cada lugar. A tese de um anjo investidor, a tese de um fundo de investimento, a tese de um family office. Então, cada um tem uma tese. Eu vou buscar um processo de aceleração. Tem que atender a tese daquele modelo de aceleração. Tem que atender a tese daquela incubadora. Então, cada área tem a sua tese para você participar. Então, muitas coisas estão relacionadas a startup realmente ter um modelo de negócio que funcione, ter um produto inovador, ter a monetização desse modelo de negócio, ter uma rentabilidade recorrente, aí tem um mínimo de recorrência, qual o potencial do mercado para aquele produto. E quando a gente fala de mercado, a gente tem que olhar o mercado grande, o mercado global, mas a gente tem que aterrissar para o próximo primeiro, para o processo de captação. Olha, eu consigo chegar em tanto, mas aqui é onde eu comecei, onde eu estou atuando, que é, por exemplo, a região brasileira. Para a gente ver se faz sentido. Porque muitas vezes tem áreas que o mercado é gigante globalmente, mas que aqui no Brasil, culturalmente, não está fazendo sentido ainda. Sim. O Product Market Fit ainda não está com a cultura adequada para acontecer. Então, tudo isso é avaliado. E, claro, quando a gente vai para um cenário de VC, né, que a gente olha
a parte de fundos de investimento, tem toda uma análise, tem uma coisa que a gente chama de CAC, qual que é o custo de aquisição do seu cliente. É analisado também o que é o churn, quantos clientes você está perdendo. É analisado qual que é o seu faturamento dos últimos meses, seu LTV dos últimos 12 meses. É analisado, na hora que você calculou o valuation da sua empresa, qual que é o múltiplo que foi utilizado para calcular. É analisado todo o seu cenário contábil, se ele está correto. Se você está todo compliance. Então, tem uma série de coisas que estão olhadas. Principalmente quem são os fundadores. E é uma coisa que eu olho muito é quem são os founders. De onde eles vieram, o que eles fizeram. Qual a história deles? Qual a história deles. Eles estão focados realmente no negócio ou é só mais uma coisa que eles estão fazendo? Interessante. Então, eles estão ali full time, dedicados a trabalhar naquela startup. Sim. Então, tudo isso é um pacote que é analisado, fora o modelo de negócio. E a startup em si, mas tem tudo que é olhado, tudo nessa linha, né? Tudo isso tem que estar ornando ali e, óbvio, tem que ter um pitch perfeito. Inclusive, eu ensino sobre isso, eu falo sobre o pitch perfeito, eu tenho até um e-book sobre esse assunto, onde justamente eu trago todas as dicas de investimento de startup. E tem um curso também que chama da Startup ao Equity, onde eu trago toda a jornada, é um curso online, onde eu trago toda a jornada de captação de investimento de startup. Além das minhas mentorias, que são justamente a mudança de mindset, que é o método LPA, onde eu trago essa vivência, né, do que é esse ecossistema de startup, as pessoas se preparam para pitch, tem a vivência do que é um processo de estar à frente de um investidor e entendem toda uma jornada envolvendo também a governança. Então, eu gosto disso, né? Eu acho que Você entende o processo coisa como um todo, exato, né? Do início ao fim. Maravilhoso. E são vários KPIs, vários indicadores Sim. aí importantes realmente para a startup ganhar a atenção do investidor, né? O que a startup, pegando esse gancho já, Lilian, o que as startups podem fazer para ganhar essa atenção e atrair realmente os investidores? Eu sempre falo que a preocupação com o pitch, ela tem que ser muito bem feita. Você tem que se preocupar com os dados estarem corretos, de terem realmente as informações, de apresentarem os resultados, de saber pedir o que se quer. Porque às vezes a startup faz um pitch, mas não sabe quanto que vale a empresa e não coloca nem quanto quer dar pela empresa, né? Sim. Estou precisando de 500 mil, mas tá bom, 500 mil, quanto vale a sua empresa? Exato. Minha empresa, não sei. Aí você já perdeu ali a oportunidade. A oportunidade pode perder ainda o valor da sua empresa. Então, sim, muito disso tem que ser olhado. Então, tem toda uma estrutura que tem que ser seguida, que tem que ser analisada junto à startup e junto desse todo esse processo que eu costumo orientar nos meus processos de mentoria. Perfeito. Eu ia perguntar agora, quais são os erros comuns que os candidatos, né, aos investimentos cometem? Você já citou um, que é o pitch mal feito, Sim, digamos. Pitch mal feito, não trazer realmente quais são os dados. Não ser genuíno, gente. Isso é o segredo de um pitch. Você tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro. Porque senão você passa lá na rodada do pitch, vai para uma due diligence, já era. Perdeu o seu tempo e o tempo do investidor. Porque a due diligence é justamente para checar se todas as informações estão corretas, são verdadeiras. Então, é feito um trabalho como esse, né? Certo. Então, a gente tem que olhar muito esses pontos. E também, quem é você? Perder a oportunidade de te apresentar, de falar quem é você, é importante. Porque é um processo de venda o pitch. Sim, a todo momento. Totalmente. E óbvio que com cuidado, também não pode ser arrogância, eu sou fulano de tal. Não, eu tô aqui, eu tenho essa experiência, é para tal função, é por isso que eu criei esse projeto. Porque ninguém vem do zero. E ninguém constrói nada do zero. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. E é em cima dessa história que você consegue construir novas histórias. Sim, que lindo, que bacana. E qual que é a importância, Lilian, do encantamento de clientes, principalmente para uma startup? É perfeito. A startup tem que estar totalmente comprometida no atendimento ao cliente. Lembra que eu falei do churn? Não pode ter churn alto, não pode ficar perdendo o cliente o tempo todo. Senão, dificilmente você vai buscar conseguir um investimento. Por quê? Porque na hora que analisarem que você só está perdendo o cliente, tem alguma coisa errada. Claro. Você está deixando de encantar. Então, assim, é extremamente importante. E quando eu falo seu cliente, a gente tem dois tipos de cliente, né? A gente tem o cliente, que é o que está comprando o nosso produto, e a gente tem o cliente que vai ser o nosso pitch, olha, que vai ver o nosso pitch de vendas também, no sentido de fazer a captação. Então, eu sempre falo que uma energia, ela tem que ser importante. Eu trazer aquela coisa com vontade, com paixão,
eu estar ali realmente querendo fazer acontecer, não dá para chegar num pitch, então, gente, eu estou trazendo aqui para vocês a informação. Não, tem que estar ali, tem que ter um uma vaga, tem entusiasmo Uhum. para fazer realmente acontecer. Perfeito. Tem alguma startup no mercado hoje que, de repente, você possa citar, tá? Que realmente você considera que atinge todos esses requisitos em relação a encantamento de clientes? Um case? Olha, eu posso falar das que eu invisto? Pode, com certeza. Bom, é que assim, acho que está tudo muito relacionado ao propósito. Por exemplo, eu gosto muito do trabalho que a Medei faz no setor agro, onde, além de encantar os clientes, atendendo o público, que é o cliente final, os mercados, ela está fazendo transformação de ajudar as pessoas do mercado agro a conseguirem trabalhar junto com a tecnologia. Então, isso é legal. Tem uma outra que é a Candidate Mulher, que agora mudou para Pluri o nome. Eles mudaram. Por que eles mudaram? Porque eles precisavam repaginar o nome para ser pluri, para ser plural mesmo, para atender todo mundo. Se reposicionar. Se reposicionar. Então, eles fizeram um trabalho de reposicionamento de marca. E elas, por exemplo, fazem o cadastramento e a oportunidade, colocam vagas no mercado para as mulheres trabalharem. Elas pegam as vagas das empresas, conectam essas mulheres através de treinamento e tudo mais, elas preparam para elas irem para a vaga de emprego. Então, tem propósito em cima disso. Sim. Tem outras do setor jurídico, também que estão fazendo um trabalho muito interessante utilizando a tecnologia. Então, assim, quando eu olho as que eu invisto, eu sempre olho e falo, não, tem alguma coisa diferente aí que vocês estão fazendo, ou também trabalho com elas de alguma forma da gente ver que coisas diferentes a gente pode fazer. Por isso que eu gosto muito de mentorizar as startups, porque além de investir pelo fundo ou direta, eu consigo ver como que elas são posicionadas e muitas vezes vai uma dica de uma para outra. Sim, você dá seu toque ali Sim. também, né? E a sua orientação que é valiosa, Sim. principalmente nesse início. Eu já ouvi muito, Lilian, falar que a partir do momento que entram investidores na sua empresa, né, na sua startup, você tem que estar preparado para um dia deixar a sua empresa, porque ela pode ser vendida. Como se esse fosse o principal objetivo de quem investe numa startup. É verdade ou é um mito? É verdade, não é mito não. Na verdade, olha, é assim, o startupeiro que quer buscar rodadas de captação, ele tem que entender que em algum momento ele vai vender. Tá. Não necessariamente 100% da empresa, mas ele vai necessariamente vender. Ele tem que prepará-la para vender. Ele tem que preparar para, em algum momento, desapegar. Porque, assim, tem a jornada de investimento. Quando a gente faz um investimento em uma startup, a gente acredita que até 10 anos esse retorno vai voltar para o investidor. Então, tem um contrato ali de até 10 anos esse retorno voltar. Só que para esse retorno voltar, essa startup tem que fazer outras rodadas e parte desses equities, dessa participação acionária é vendida. Por exemplo, eu já tive uma startup que em menos de 3 anos, 2 anos, ela já foi vendida. Vendeu 50% dela, eu estava dentro desses 50%. Mas tá jóia, por quê? Esse 50% já me deu, a parte que eu tinha ali acionária, já me deu um retorno de múltiplo de X vezes de quando eu tinha colocado. Valeu super já a pena. Já valeu a pena, porque você coloca X e você pode ter X vezes 6, X vezes 8, X vezes 5, depende. Sim. Depende de quantas vezes aquela startup cresceu em cima de quanto você tinha colocado. Ok. Então, é importante ter essa mentalidade, preparar para em algum momento vender. Mas sempre pensando em time de vender na jornada, né? Em quanto tempo eu vou fazer isso, qual o percentual que eu vou estar sendo diluída, para não chegar de início e falar, não, já diluí, tem 60% com fulano, 20% com fulano, aí você fica com 10%, a startup ainda está no início e você vira funcionário. Então, tem que tomar cuidado. Não vale a pena. É. Quais conselhos, Lilian, que você daria para quem quer entrar nesse mercado de startup ou complementando, para quem também já está e quer aprimorar a sua visibilidade, o seu trabalho como um todo? Legal. Eu acho que uma das coisas que eu sempre falo tem que ter mudança de mindset. Então, esse é o primeiro pilar, você ter mudança de mindset, você entender que é um ambiente que envolve colaboração, que você tem que aprender, que você tem que buscar conteúdo, que você tem que se conectar com mentores, que o smart money ele faz muito sentido, ele é muito importante nesse processo, que é o dinheiro inteligente mesmo. As startups buscam a gente para ser investidas não só pelo dinheiro que elas recebem, mas pelo smart money, pelas conexões, pela nossa vivência, por algo que a gente consiga contribuir para elas. Então, de repente, buscar uma mentoria, buscar um mentor para te explicar essa jornada é muito importante. Ou buscar um curso, como eu mesmo disse, da Startup ao Equity, para começar, para entender o conteúdo. Sim. Segundo ponto é conhecer o ecossistema.
Na hora que você começa a conhecer o ecossistema, você vai em eventos. Na própria confraria que eu faço, por exemplo, eu faço muitas conexões das pessoas. Participar desse ecossistema, entender, ir nos eventos. Essa é uma segunda dica. E a terceira dica é se jogar. Às vezes a gente tem que se jogar nas coisas, deixar de ter medo, né? E analisar a situação, ver o que faz sentido e falar, não, eu consigo, eu vou correr atrás. Me preparei, fiz as duas primeiras dicas, agora eu vou para cima, realmente fazer acontecer. Que bacana. Eu adoro quando você fala do medo. Tem uma frase bem famosa do Walt Disney, né? Que diz, não deixe que o seu medo tome o lugar dos seus sonhos. Sim. Muitas vezes nós estamos travados ali por causa do medo. E realmente a gente tem que ter essa coragem, essa confiança. E é muito bacana também quando tem pessoas que acreditam no nosso potencial, que é o que acontece em relação aos investidores anjo, enfim, né? E isso é incrível, maravilhoso. Temos muitas startups aí, né, no mercado hoje em dia. Tem algum número, Lilian, alguma curiosidade sobre o crescimento de startups? Tem números que assustam, mas tem números que ajudam. Por exemplo, vamos trazer um número assustador aqui. Okay. Terceiro quartil de 2023 foi o pior ano de investimento das startups. Aí você fala, nossa, Lilian, mas você está trazendo um número ruim. Sim. Tá. Por quê? Como funcionava, assim, de 2002 aliás, de 2022, 2021, e, na verdade, os últimos 6 anos, a gente estava recebendo alguns cheques altos. Certo. Cheques altos, cheques de milhões, investimentos. E assim, cheques de 100 milhões, você via aquelas empresas, nossa, a empresa tal ganhou um cheque desse tamanho, um aporte de 100 milhões. Certo. Essa empresa está com valuation de tanto. Aí você falava, nossa, mas vale tudo isso? E aqueles checões, aquele movimento do mercado. Chegou no quarto quartil do ano passado, foi o pior, porque acabou, não tem mais esses cheques. Os fundos de investimento começaram a reavaliar, os valuations começaram a ser revistos, as rodadas começaram a mudar, o que por um cenário para esse ano é mais positivo. Por quê? A gente começa a ver as coisas mais tangíveis, começa a ver valuations que fazem mais sentido. Então, não é tão alto. Certo. As coisas mais coerentes. É mais coerente. Então, quando ela é mais coerente, é mais seguro, tanto para o fundador entrar, quanto para o investidor. Então, agora a gente vai começar a ver mais dinheiro vindo para investir e vai mais fundadores indo em busca de investimento de forma coerente. Então, a gente vê um cenário mais positivo para 2024. São dados da CB Insights, tá? Então, tem aí uma nuvem boa vindo agora para o segmento de startup, conforme dados da CB Insights. Bacana, que bom. Todo mercado tem seus altos e baixos, né, Lilian? Mas, então, a novidade é que estamos num bom momento para investidores e quem vai receber também esse investimento. Esperamos que o nosso aspecto político continue favorável. Assim, continue não, vire favorável, assim, porque tem algumas coisas que a gente precisa que sejam movimentadas. Sim, com certeza. Mas, enfim, isso também acaba impactando. Mas falando globalmente, porque às vezes a gente pode buscar recursos fora também, esse é o cenário. Perfeito. Qual seria a dica de ouro realmente que você deixa para as pessoas que querem entrar nesse mercado? Você já deu muitas, na verdade. Foi uma aula, né? Vocês concordam comigo, com toda certeza. Mas qual seria a dica de ouro que você fala, esse é o jeito, Lilian, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a varinha mágica, tá? Mas como se fosse o seu jeitinho ali, realmente de fazer a diferença nesse ramo de startups. Olha, eu sou uma pessoa que eu sou genuína no que eu faço. Seja no ramo de startups, no cenário empreendedor, na tecnologia. Eu acho que isso é importante, você ser você. A partir do momento que você é você, fica mais fácil das coisas acontecerem. Então, a minha dica de ouro é se conheça primeiro, invista no seu CPF, depois você vai investir no seu CNPJ. Nossa, incrível. Adoro, realmente. Não existe um CNPJ forte com um CPF fraco. Né? Exato. É por aí o caminho, realmente. Muito bom. E a Lilian, palestrante, conta um pouquinho pra gente. Qual que é o seu tema principal? Palestrante. A Lilian gosta de transformar. Eu entro num palco para transformar, para ver sorriso, para ver pessoas com o olhinho brilhando, para gente falando, não, isso fez a diferença para mim, isso já mudou a minha visão, meu objetivo é esse. Eu gosto muito de falar de empreendedorismo, de jornada, de startup, mas também falo de tecnologia, de inovação,
Porque o meu objetivo principal na palestra é gerar transformação. Então, eu entro ali para entender aquele público e falar, gente, eu vim aqui e eu quero ter as pessoas transformadas. Porque, imagina, meu tempo, seu tempo, vamos aproveitar Sim. e fazer algo diferente aqui para o mundo. Então, essa é a Lilian palestrante, é a transformação. Maravilha. Então, temos a Lilian mentora, investidora, palestrante, Conselheira, colunista. E a Lilian, e o lado pessoal da Lilian? Quem é a Ai, Lilian como pessoa? A Lilian é esposa, a Lilian é tia, a Lilian é filha, a Lilian é neta, a Lilian é mãe de pet e agora tem um bebê aqui, que é o Theo. Ai, que delícia. A Lilian gosta, a Lilian é a Lilian com ela mesmo, com o tempo dela. Eu falo que não tem essa separação, eu sou sobrinha, eu gosto de fazer todos os papéis ali da minha forma e de Sim. me divertir com eles. Maravilha, é isso, né? Porque estamos aqui. Eu tenho uma amiga que fala que nós viemos ao mundo com 3 propósitos: evoluir, curtir e servir. Eu Isso acredito mesmo. que você está num ciclo aí É isso virtuoso, mesmo. realmente, com esses 3 propósitos. É isso que mesmo. delícia, que história inspiradora, Lilian. Agora eu quero trazer a Lilian consumidora para nossa enquete. Podemos? Podemos. Nós temos aqui 3 objetos na mesa, Lilian. Eu utilizo bastante eles em palestras, treinamentos, porque eu trabalho com o método Disney. Então, tem que ter aquele toque da Disney aqui também, tá? Então, cada objeto simboliza um tipo de atendimento. Eu vou começar pela fada madrinha, já que a gente já tocou no assunto. Então, a fada madrinha é simbolizada pela nossa varinha de condão, que vocês já conhecem. Assim como a fada madrinha da Cinderela identificou que ela queria ir ao baile e criou os melhores acessórios, o melhor vestido, uma bela carruagem e os sapatinhos de cristais, que fizeram da história um verdadeiro sucesso. Ela teve interesse genuíno na cliente dela, né? Fez o algo a mais. Agora, nós temos o atendimento também, Gênio da Lâmpada, inspirado no filme do Aladdin, que é o quê? A lâmpada dos 3 desejos. É aquele tipo de atendimento onde a pessoa não faz nada mais, além do que você pediu, tá? Só realiza os seus desejos. E temos também no mercado o atendimento da bruxa malvada, que é a bruxa malvada da Branca de Neve, onde você recebe aquele atendimento que quase te mata de desgosto e insatisfação, infelizmente. Qual desses 3 tipos de atendimento você tem recebido mais, tem visto mais por aí atualmente, Lilian? Olha, eu tenho visto mais esse, mas eu gosto desse. Adoro também, com certeza. Você pediu, entregou, Aham. mas eu gosto desse aqui. Na verdade, fada. eu digo que um dos meus sonhos era poder ter um dom, que era o dom da cura. Tá. Eu queria realmente poder passar e passar Como minha se varinha fosse uma ali varinha e mágica resolver mesmo. Uhum. a cura, os problemas, as dores das pessoas ali com uma varinha. Então, Sim. antes de você concluir os outros 2, eu já estava aqui. Se eu pudesse escolher, era a varinha que eu queria ter para mim. Perfeito. E eu falo que todos nós temos o poder, né, da varinha. É claro que a cura é algo Sim. muito intenso ali, às vezes não está no nosso controle, principalmente quando se falam de doenças mais graves, mas todos nós temos o poder de utilizarmos a varinha de condão, de fazermos o algo a mais na vida das pessoas, né? Ter interesse genuíno no que aquela pessoa tem para nos trazer e o que nós temos para proporcionarmos a elas também, mas poucas pessoas utilizam, infelizmente, a varinha, né? Nós vemos realmente muito gênios da lâmpada por aí, e tem umas bruxinhas malvadas também, soltas. E estamos aqui realmente para impulsionar as pessoas a utilizarem as suas varinhas de condão, né? E fazerem atendimentos diferenciados, encantadores. E realmente eu vi que a sua história traz muito disso, esse interesse genuíno em fazer a diferença na vida das pessoas. Muito obrigada por ter compartilhado disso tudo aqui com a gente. E eu queria ouvir a sua mensagem final. E a minha mensagem final, primeiro, é agradecendo a oportunidade de estar aqui, participando do EncantaCast, ouvindo quão encantadora você é, de fazer as suas perguntas, de se preocupar com cada detalhe, de gerar uma experiência e dizer para as pessoas que acompanhem, que sigam. Porque, olha, gente, quando a gente pensa em encantamento, tá aqui, ó. Um podcast que traz um conteúdo muito legal. E se você quer saber sobre startup, saber sobre empreendedorismo, tem o Startup Cast, me segue nas redes sociais, no @Lili_Primo Albuquerque.
Digita no Google Lilian Primo Albuquerque, vocês vão achar um monte de coisa no YouTube, no Instagram, no Face, no LinkedIn. E busquem ser genuínos no que vocês fazem, porque é mais leve, gente. É muito melhor. Quando a gente começa a mudar esse mindset, fala, não, deixa eu ser eu aqui verdadeiro, da forma correta. Eu sempre digo que confiança e credibilidade são coisas super importantes, que no final da vida é isso que interessa. O que você aprendeu, o que você viveu, como é que você aproveitou a jornada sua e de quem está ao seu redor. Porque a gente não faz só para a gente. A gente faz para quem está aqui permeando a nossa volta. E você vai perceber que quando você começar a fazer sempre coisas boas, pessoas boas estarão por volta. Que lindo, que lindo. Que mensagem. Arrepiei aqui. É sobre isso. Eu acredito demais também nessa linha de pensamento. E para finalizar, quero te entregar aqui um presente especial, simbolizar esse momento tão importante de você aqui com a gente. É uma caneta, onde o brilho da caneta representa o seu brilho, o brilho que você emana para o mundo. E a caneta em si simboliza para que você continue a escrever lindas e inspiradoras histórias, tanto na sua área profissional quanto pessoal, porque, como você mesma disse, né, você é a mesma pessoa e nós temos que ser realmente, trazer a nossa essência para tudo que fazemos. Então, que você continue a inspirar pessoas. Foi feito especialmente para você, ela está personalizada em CantaCast. E Lilian. Linda! Amei minha caneta. Olha só. É um memo, como diria a minha mentora Jaqueline Gomes, não damos mimos, damos memos para realmente fixar esse momento na sua memória. Foi muito especial ter você aqui. Muito obrigada mesmo. E espero te receber mais vezes aqui no EncantaCast para trazer novidades sobre esse mercado que cresce a cada dia. Obrigada. Prazer, pessoal. Obrigada. Esse foi mais um EncantaCast, trazendo a cultura do encantamento para você que tem interesse genuíno realmente e preza por um atendimento diferenciado e por pessoas que vão além das expectativas. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!